A perda de Pedro foi um baque e a espera vai ser bem longa. O Flamengo até busca nomes no mercado, pensa em alternativas para contratações, mas antes preferiu dar força a quem já está no elenco. O problema que a gente teve com o Pedro é dizer que a gente lamenta, a gente fica triste pelo atleta que é, pelo ser humano que é, mas dizer que a gente tem mais 3 centroavantes aqui no elenco. Nós temos o Carlinhos, temos o Gabigol, o próprio Bruno Henrique. Isso não quer dizer que quando a gente soube do problema com o Pedro, a gente não ficou atento nem começamos a conversar entre eu, o Bruno e mais 1 ou 2 pessoas na possibilidade ou na necessidade de se trazer um outro jogador. Dizer que a perda do Pedro é irreparável no primeiro momento, era o titular da posição, mas a gente confia nos que estão aqui, sempre confiou, né? O próprio Gabigol. Vamos lá, vamos dar uma olhada no Martial nas últimas temporadas, 21, 22, 22, 23 e 23, 24. Jogos na antepenúltima temporada, 23 jogos, 13 como titular, 45 minutos por jogo, 2 gols, 1 assistência. 22, 23, 29 jogos, 17 como titular, minutos por jogo, 49,7, 9 gols, 3 assistências. E na última temporada foram 19 jogos, titular em 7, 2 gols, 1 assistência, minutos por jogo, 33,2. Não são números, o PAC, que saltam aos olhos. Assim, o nome chama o Martial, hein? Pô, o cara conhecido, legal. Você vê os números, a ficha técnica dele recente não é uma das melhores. É um nome para o Flamengo, na sua opinião? Tecnicamente, acho que seria um nome interessante. A gente tem falado, né, nessa última semana de jogadores europeus que vêm para o Brasil nesse momento de abertura do mercado, mas geralmente jogadores 30 a mais, né? Geralmente. O Anthony Martial tem 28 anos de idade. Então, assim, um cara que até pouco tempo era titular do Manchester United, fazer esse movimento de tudo que a gente falou aqui que vem acontecendo, embora o Flamengo seja o destino sempre mais provável, acho que seria um dos movimentos que mais me surpreenderia. E acho que para o Flamengo, assim, de novo, a mesma discussão. É preciso entender qual é o interesse desses jogadores para vir para cá. Mas, partindo do princípio que é uma contratação viável, que é um jogador interessado, acho que tecnicamente seria um tremendo reforço para o Flamengo dentro do nosso contexto. Porque, assim, é claro que a gente imagina que o Gabigol possa repor o desfalque do Pedro. Mas, para isso acontecer, é preciso reativar, reencontrar um Gabigol que há ano a gente não vê. Há mais de ano a gente não vê. Então, é claro que existe a dúvida, e tem que existir a dúvida, não pelo que ele já fez, mas a dúvida pelo que ele faz hoje, pelo que ele não faz. E diante dessa dúvida, é natural que o Flamengo olhe para o mercado. Porque para ficar do jeito que está, né? Pedro machucou, eu tenho o Gabriel de hoje, eu tenho o Carlinhos de hoje, eu tenho o Bruno Henrique de hoje. Olha, o Flamengo, para manter o nível que ele espera que se tenha, que todos esperam que ele tenha, o Flamengo vai ter que olhar para o mercado. Para o mercado de janela fechada e com algumas opções voando, né? Jogadores que já estavam livres. E o Anthony Martial, o Memphis Depay, são algumas dessas opções. Reencontramos aquele Gabigol. Pô, ter aquele Gabigol, talvez o Flamengo não precise com tanta urgência ir ao mercado, mas essa é uma incerteza de momento. Então, acho que se o Flamengo tiver como trazer um cara do naipe do Martial, economicamente falando, acho que seria um reforço inusitado e bastante interessante. Ainda assim, é um Flamengo com 3 competições e um jogador só não vai dar conta disso, mesmo que o Carlinhos consiga entrar nas outras 2 competições, que não a Copa do Brasil. O André Kfouri, como é que você olha para essa tentativa de movimento do Flamengo com o Martial? O Depay já foi falado no Corinthians, agora é falado também no Flamengo. Eles seriam esses jogadores que poderiam se encaixar exatamente na função do Pedro hoje? Agora, na questão específica do Flamengo, que é o que a gente está debatendo aqui, tem a falta de sorte máxima, né, do Pedro ter se machucado depois do fechamento da janela. Aí, ontem a gente comentou aqui sobre Corinthians, Depay. Eu falei, por que né, o Corinthians não se mexeu, já que sabia que tinha esse dinheiro para contratar já há algum tempo, com a janela aberta, ou seja, opções mais variadas, talvez até mais generosas. Foi anunciar um interesse
quando a janela estava se fechando. Mas no caso do Flamengo, apesar da onda de lesões ser antiga, relativamente falando, agora que a janela se fechou, o Flamengo tem que procurar jogadores que estejam livres, né? Eu também me surpreenderia, assim como o Zupac disse, se o Marcial vier jogar no Brasil. Não tem nada a ver com o Flamengo. Até acho que se por acaso ele tomou a decisão, de maneira inusitada mesmo, de fazer essa aventura na carreira e vir jogar no Brasil, da Premier League para o Campeonato Brasileiro, o Flamengo é um destino absolutamente natural e seria, talvez, não o único, mas um dos únicos clubes que a gente poderia olhar e falar assim, não, faz sentido o que ele está fazendo. Mas não dá para entender um movimento como esse sem dizer que principalmente para um jogador de menos de 30 anos, um passo atrás na carreira, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. E, de novo, não tem nada a ver com o Flamengo. Tem a ver com essa viagem, da titularidade, independentemente do período na história que o Manchester United atravessa, a falta de ambição. Estamos em mais uma temporada, você vê a classificação do Manchester United, você já esquece que vai ser um ano de objetivos atingidos conforme a tradição e a sede de conquistas que o torcedor tem. Mas, independentemente disso, é um passo atrás. Não é nada vergonhoso, não é nada que um jogador deva dizer, não, de jeito nenhum, mas é um passo atrás do ponto de vista profissional. Vamos fazer o seguinte, vamos mostrar os números do Pedro. A gente mostrou o do Martial e, claro, a referência dele é outra. O sarrafo onde ele está jogando é um sarrafo alto, complexo, de brilhar sempre. Mas o Pedro, em compensação, tem números fartos. Gustavo Zupac, nessa temporada, 43 jogos, foi 40 vezes titular. 30 gols. E a gente acabou de entrar em setembro. 8 assistências, minutos para participar de um gol, 88,5, artilheiro do time em letras garrafais. Em todas as competições. Essa é quase uma tela autoexplicativa, né? Pro tamanho. Eu ia te perguntar qual o tamanho. Quase dá para falar. A tela o tamanho aí. São 30 gols. É isso, o tamanho leia a tela, né? Impressionante, o Pedro vive um auge da carreira, uma temporada fortíssima. A gente tem falado ao longo do ano daqueles jogadores que são os melhores do país na temporada. O Matheus Pereira já esteve na discussão, o Júnior Santos já esteve na discussão, infelizmente machucou, o Luiz Henrique está na discussão, Pedro e Estevão estiveram quase o tempo todo na discussão. A temporada do Pedro é de um nível absurdo, a ponto dele voltar para a seleção brasileira, a ponto dele ter sido procurado por um time da Premier League. A gente falou do Marcial podendo fazer esse movimento pós-saída do Manchester United, mesmo que seja um time da parte de baixo, da rabeira da Premier League, como é o Nottingham Forest, mas um time de Premier League fez uma oferta para o Pedro aos 28 anos de idade, numa oferta alta. Sim. Isso mostra o nível de futebol que ele está jogando, isso mostra o tamanho da falta que ele vai fazer. Falta que ele faz pelo protagonismo que ele exerce, pela qualidade que ele tem e pelo perfil de jogador que ele é. A gente já cansou de falar aqui. O Pedro é um atacante raro. Ele reúne qualidades raras dentro do nosso contexto, claro, para um jogador do tamanho dele. Então, assim, por mais que o Gabriel jogue muito bem, muda a maneira de jogar, né? O Carlinhos tem mais o perfil do Pedro, mas está muito distante da qualidade. O Gabriel tem a qualidade do Pedro, né? Ou até melhor, quando ele está numa boa fase, aí é uma questão subjetiva. Mas muda o perfil, né? Então, sem o Pedro, tem uma perda técnica grande, os números que ele entrega se perdem, e para o Tite, na ideia de montar o time como ele gosta, ou para o Dorival, dentro do contexto de seleção, é um desfalque muito complicado de, nesse momento, conseguir substituir. Pois é, tanto que a gente viu o Brás falando sobre uma perda irreparável, que é o Pedro, e é mesmo, a gente viu, 30 gols. Ele está no seu melhor momento com a camisa do Flamengo, talvez o melhor momento da sua carreira. Agora, André Kfouri, pensando no Flamengo, a diretoria do Flamengo e o Marcos Braz falando, olha, é algo que a gente não sabia que iria acontecer e realmente a gente não estava pensando em trazer um outro atleta. Vai ter de gastar muito dinheiro, tem de simplesmente abrir os bolsos porque precisa mesmo desse jogador que chegue perto do Pedro, se é que não se vai conseguir substituí-lo, já que ele disse que é irreparável. Como é que você enxerga isso agora, a diretoria? Tipo, agora a gente vai de todo jeito e loucamente para o mercado. Eu acho mais difícil encontrar do que ficar pensando em quanto isso vai custar. Porque se um clube no Brasil pode fazer uma contratação meio de emergência, assim, de uma hora para outra,
sem planejamento e também sem que isso estrangule o clube financeiramente, sem que seja uma irresponsabilidade, tem dois, né? Tem o Flamengo e tem o Botafogo, porque basta o dono da grana no Botafogo achar que precisa contratar mais alguém. Ele está tratando do dinheiro dele, da holding que cuida dos clubes de futebol que ele administra, ele vai lá e eu não estou fazendo críticas aqui, eu estou falando sobre uma realidade. Quem tem dinheiro para gastar sem hipotecar o futuro do clube, sem cometer uma irresponsabilidade? O Flamengo e o Botafogo. Mas eu acho mais difícil encontrar alguém que justifique um alto investimento, mesmo que seja numa situação que, óbvio, ninguém poderia prever, e que pega o clube num momento de muita fraqueza, porque o Pedro não é o único machucado. Ele é o principal machucado e é aquele que vai demorar mais tempo para voltar. Infelizmente, que o Pedro seja bem operado e se recupere assim totalmente, volte mais forte e com a cabeça melhor para tratar, né, da sua carreira, de seguir em diante depois desse problema tão sério. Mas ele vai demorar para voltar. Também na posição de negociação é difícil, porque qualquer que seja o jogador, né, não vou falar o clube, porque tem que ser alguém que está livre. O Flamengo não vai negociar com clube algum, mas vai negociar com agentes, né? É o que se imagina. Essas pessoas sabem que o Flamengo precisa fazer essa contratação. Ninguém vai dar um desconto porque gosta da camisa, porque acha o Rio de Janeiro um lugar legal. O desfalque do Pedro, assim, além do peso imediato para os objetivos do Flamengo na temporada, né, as 3 competições que o Flamengo ainda tem, quando a gente olha para o tempo de recuperação, coloca em muito risco ou torna até improvável a participação dele no Mundial de Clubes, que é um grande objetivo. Junho, julho de 2025, Então, verdade. assim, é um grande objetivo para o Flamengo. A gente sabe da importância que esse primeiro Super Mundial, que vai ser nos Estados Unidos, vai ter para o Flamengo, para o Palmeiras. São equipes que já, agora, né, desde 2024, já estão falando em contratações pensando no Mundial de Clubes. E para o Pedro, né? E para o Pedro, né? Isso é possível que ele se recupere a tempo, mas para isso acontecer tem que ser uma recuperação nota 1000. Espero que ele consiga, mas nesse momento dá para chamar de improvável, né? Uma participação. Pois é, e também não adianta muito, né, ficar fazendo comparações, porque cada organismo é um, né? Claro. Alguém vai falar, mas o Ibrahimovic com 40 anos de idade voltou em 6 meses. Foi. Mas a gente também não sabe qual o grau da lesão, mas como ele, pelo jeito, ele se recupera que nem o Wolverine, sabe assim? Wolverine. É Wolverine. Wolverine. Não, é Wolverine. É Wolverine, tá bom. Depende, né? Por favor. O Logan. É o Logan. É assim, o negócio é imediato, né? Não é? É quase embrionário o poder de recuperação dele. Faz uma magia ali. 6 meses, essa lesão que às vezes toma 1 ano das pessoas, acho realmente maravilhoso. Só uma coisinha, rapidinho, assim, vocês acham que a temporada do Flamengo está em xeque com essa saída do Pedro? Acho que os objetivos do Flamengo ficam mais difíceis sem o Pedro, sim. Sim, o Flamengo passa a ser menos favorito do que ele era nos campeonatos. Ele ainda tem condições de brigar por todas as conquistas, mas as chances que a gente via para o Flamengo, no meu entendimento, elas caem a partir do momento que o Flamengo perde o seu principal jogador. Concorda? Sim, claro. Vamos... Quem vai ter uma missão aí importante de substituírem o Pedro enquanto não há nenhuma contratação, houve outras, mas em relação ao Pedro não há ainda novidade, é ele. Um ídolo importante que está em baixa, Gabigol. Falar de ídolo do Flamengo desde a retomada das grandes conquistas de 2019 é falar de Gabriel Barbosa. O atacante, que recém completou 28 anos, foi o cara na conquista da Libertadores de 2019, com a virada histórica sobre o River Plate. E também no título de 2022 contra o Atlético Paranaense, além de outros. Mas se perguntar em 2024 sobre o Gabigol, é colocar uma pulga atrás da orelha da torcida. O jogador atravessa o pior momento tecnicamente e extracampo com a camisa do Flamengo e pode estar vivendo os últimos meses como jogador do clube, já que o contrato se encerra em dezembro e não existe nenhuma conversa em andamento. A
A crise entre o atacante e o clube rubro-negro começou fora das 4 linhas, quando foi punido por tentar fraudar um exame antidoping ainda em 2023. O julgamento vai acontecer para saber a real punição, mas sem qualquer previsão. Atualmente, o jogador está apto a entrar em campo graças a um efeito suspensivo. E não parou por aí. Em maio, uma foto do jogador em dia de folga com a camisa do Corinthians foi o estopim para mais uma crise. O jogador se desculpou pelo caso e foi massacrado nas redes sociais. Chegou a ser punido pela diretoria do Flamengo. Negociações para um acerto com o Palmeiras também não caíram bem por parte da torcida, mas que ainda confia na recuperação do artilheiro. E toda essa confusão fora de campo influenciou na situação dentro das 4 linhas. Neste vai e vem de 2024, foram 24 jogos e apenas 4 gols. Agora, sem Pedro, que só retorna no ano que vem, Gabigol vai ter mais uma chance de dar a volta por cima no Flamengo. De ganhar minutos, de reafirmar a idolatria de um passado recente. De tentar reconquistar a desconfiada nação rubro-negra. Fãs de esportes, Gabigol pelo Flamengo em 2024. 24 jogos, 3 como titular, minutos por jogo 30, 4 gols e 1 assistência, Gustavo Zupac. Você acredita que a gente pode ver essa redenção do Gabigol no Flamengo agora nesse restinho de temporada com a saída do Pedro? Que eu acredito que ele é capaz, acredito, mas ele vai ter que mostrar o que ele não mostrou. Assim, o Gabriel de hoje não resolve o problema do Flamengo, ele vai ter que se provar. Né? Você me perguntou se a temporada do Flamengo está em xeque, o Gabriel está em xeque agora, porque naturalmente abre-se uma brecha para ele que dificilmente seria aberta. Né? Tá muito claro que com o Tite treinador, com o Pedro jogando o que estava jogando, seria impossível o Gabriel recuperar essa posição. A brecha se abriu, agora ele tem que dar a resposta. Ele tem que dar a resposta. E aí a gente vai ver qual é o interesse dele em dar a resposta ainda como jogador do Flamengo, quanto que isso o motiva para tentar mudar esse cenário, se é que ele ainda tem o interesse de ficar no Flamengo, e a demora, isso pela narrativa do Palmeiras, né? A demora do Gabriel em responder o pré-contrato que o Palmeiras entregou a ele me leva a crer que o Gabriel ainda nutre algum tipo de esperança de permanecer no Flamengo, então agora ele vai ter a chance de mostrar. Eu acredito ser possível, mas é uma mudança radical em termos de desempenho que ele tem que apresentar. Pelo que a gente viu em 2024, a gente tem mais motivos para duvidar do que para acreditar. Mas ele não desaprendeu a jogar, tá ali. Tá ali. Pode ser uma parte assim, psicológica que agora ele vê... olhando o Pedro, ele poderia pensar, mano, não tem o perigo de eu conseguir entrar... Esse cara gosta mais do Pedro que de mim. Pode. E assim, daqui eu não vou fazer nada, daqui eu não vou sair, porque o Pedro vai continuar jogando o que ele está jogando. E ele falava, né, o Gabriel falava que com os minutos que ele tinha, era difícil que ele mostrasse muito mais, que ele precisava de minutos. É tudo diferente agora. Mas vai depender dele, então ele pode. Eu tenho dúvidas, mas a bola está com ele. Você tem mais dúvida ou um pouco mais de certeza? Eu tenho mais dúvidas que ele vai... Não, que ele pode, eu tenho certeza. Agora, que ele vai... Hoje eu tenho mais dúvidas do que certeza. Tudo diferente, né? Tem muitas coisas que agora fazem parte do quadro que não faziam. Então agora, número 1, o Flamengo precisa do Gabriel. Então, para um jogador que é ídolo da torcida e que talvez estivesse um pouco constrangido com uma posição de suplente tão claramente estabelecida pelo técnico atual, favoravelmente ao Pedro, ele não vai mais precisar sentir isso não vai mais ser um problema. Agora o clube precisa dele e precisa do melhor dele. Ele está no fim do contrato. Para conseguir um contrato melhor do que ele já tem na mão oferecido pelo Flamengo, ele tem que ir bem. Para sair do Flamengo para outro lugar com um contrato que ele considere vantajoso e interessante, ele tem que ir bem. A imagem tem que ser a melhor possível. E ele não vai ter o problema dos minutos que o Zupac acabou de mencionar. Ele não vai ser um jogador para entrar faltando 15. Ele não vai ser um jogador que no máximo tem um tempo, o segundo tempo, para mostrar o seu futebol. Então, o time precisa dele. Em campo, na maior parte do tempo, porque o elenco do Flamengo está curto.
E ele tem toda essa disposição, não só do ponto de vista contratual, seja para ficar no Flamengo, seja para ir para outro lugar a partir do ano que vem, como estímulo para fazer um bom papel. Então eu acho que as coisas mudam bastante. Zupac, vamos fazer o seguinte, a gente quer entender o que será esse Flamengo sem o Pedro. É um Flamengo, mais do que sem o Pedro, é um Flamengo bastante remendado, né? As opções de agora que o Tite tem para escalar, ainda que, por exemplo, na Copa do Brasil, o Alcaraz, o Plata e o Carlinhos não podem jogar, porque o Carlinhos já atuou por outra equipe, pelo Nova Iguaçu, e Alcaraz e Plata chegaram ao Flamengo depois do fim das inscrições para esta fase da Copa do Brasil, mas com tantos machucados na zaga, na lateral esquerda, no meio-campo e no ataque, qual é o time disponível que o Tite tem para escalar o Flamengo? A gente traçou aqui o que é possível de olhar na prancheta do professor Adenor. A linha de 4, você tem o Wesley ou Varela, Fabrício Bruno e o Davi Luiz, que vai ganhando espaço na zaga dentro desse cenário. E aí eu considero o Alexandre como potencial titular. O Ayrton Lucas está aqui, é quem vem jogando, está até suspenso para o próximo jogo do Flamengo, mas o Alexandre, imagino, até pelo nível de confiança que o Tite tem nele, pela estabilidade que ele dá para a equipe, para jogar por dentro, para ser um lateral mais de marcação, ou mesmo para subir, apesar da idade um pouco mais avançada, deve chegar para dominar a função. Eu esqueci de colocar no banco de reservas o Alan. O Alan estaria aqui brigando com o Léo Ortiz, ou para ser um segundo volante e liberar um pouco mais o Gerson, caso o Alcaraz não esteja bem. Mas eu imagino que pela maneira que o Tite gosta de trabalhar e pelo perfil do Léo Ortiz, que como volante faz um trabalho muito bom, desde que ele assumiu esse papel na equipe dentro da Copa América, e pelo perfil do Gerson, que pode ser um segundo, ou pode ser um meia, e pelo perfil do Alcaraz, que pode ser um segundo ou pode ser um meia, eu acho que esse trio de meio campo, diante das ausências de Nico de la Cruz e de Jordan de Arrascaeta, é um meio campo interessante para o Flamengo. E aí tem o Luiz Araújo, que com a presença do Gabriel de 9 e do Bruno Henrique pela esquerda, que ele tanto gosta, o Luiz Araújo pode voltar para a direita, que ele tanto gosta, né? O Luiz Araújo jogou pela esquerda no último jogo do Flamengo. Esse trio, em teoria, é um trio que pode funcionar. O que pode acontecer? Mas o Gabriel, como a gente falou, o Gabriel não está bem. Não reencontrou aquele futebol do Gabigol. O Gabi 99 não se reencontrou com o Gabigol camisa 9. O que o Tite pode fazer? Ele pode ter a troca simples do Carlinhos pelo Gabigol, muda, tem uma queda técnica, mas em termos de característica o Carlinhos é mais centroavante mesmo do que o Gabigol, ou uma alteração que promove o Gonçalo Plata, o equatoriano, como titular. E aí o Bruno Henrique, eu gosto do Bruno jogando por aqui também, em termos de estatura, de aproveitamento de bola aérea, a reposição do Pedro, em termos de estatura e bola aérea, tá? Ela é mais para Bruno do que para Gabriel, em termos de característica para esse tipo de jogada. E aí você tem Plata pela esquerda, Araújo pela direita, ou você pode trocar. São essas as variáveis que o Tite tem hoje para montar a equipe do Flamengo. É claro que para o confronto contra o Bahia e especialmente para os jogos contra o Peñarol, daqui a 2 semanas, um pouco mais, espera-se que o Arrascaeta e o Gabriel estejam em condições, espera-se que o Léo Pereira também retorne, talvez até o De la Cruz para o compromisso contra os uruguaios. Então, pouco a pouco, o Tite vai ganhando de volta os seus jogadores machucados, mas por hora, o Flamengo disponível tem esses nomes. E o Gabriel vai ter a chance de convencer o Tite que ele pode ser esse centroavante, convencer o torcedor que ele, Gabriel, pode voltar a ser o Gabigol e convencer a diretoria que ele merece o contrato melhor. Nessa prancheta de Gustavo Zupac estava o nome de Alexandro, que foi apresentado, deu sua primeira entrevista oficial como jogador do Flamengo, e a gente apresenta aqui os melhores momentos desse papo. Essa decisão foi meio que, vamos dizer, natural. Obviamente que não passa só do lado profissional, mas também para o lado pessoal. Então foi uma decisão que foi tomada junto com toda a minha família. Tenho minhas 2 meninas que nasceram na Itália, que são apegadas muito ainda na Itália. Então foi uma decisão coletiva em questão de voltar para o Brasil. O projeto apresentado pelo Flamengo, junto com a comissão técnica que eu já conhecia há muito tempo, com jogadores também que eu já conhecia, isso facilitou a minha vinda para o Flamengo. Sinceramente, estou muito feliz de ter voltado para o Brasil e sou muito feliz de ter voltado para o Flamengo. E
como eu já disse, esse fator da comissão técnica, mais com o grupo de jogadores que aqui se encontram, foi que realmente foi a chave de eu poder ter voltado. Para um jogador de futebol, acho que é impossível não acompanhar o Flamengo. Minha família na Bahia são aí 99% são flamenguistas. Historicamente, sempre foi um clube de títulos, de sempre revelar ótimos jogadores, de ter suas estrelas. Então, eu espero poder fazer parte de toda essa história do Flamengo, que tenho certeza que vai somar muito na minha carreira. Bom, a gente tem aí o mapa de movimentação do Alexandro pela Juventus na última temporada. A gente vê que ele está até mais para trás, né, do que no ataque. Ele tem 18 jogos, 9 como titular, minutos por jogo 44,8 e ele fez 1 gol. Olhando para esse mapa, Kfouri, você começa a imaginar que ele pode ser um coringa pro Tite, ele pode jogar na zaga também e o Ayrton Lucas ficar com a posição, principalmente nesse momento de lesões? O momento de lesões pode fazer com que o Tite talvez pense nisso, né? Não sei disso, mas acho que ele foi contratado para jogar na dele mesmo. E isso é muito bom para o Flamengo, porque ele é um tremendo jogador. Capacidade técnica indiscutível, experiência, por tudo que ele já teve na carreira, também não se discute. É uma tremenda convocação, é uma tremenda contratação que o Flamengo faz, independentemente de ser um momento em que o elenco está sofrendo demais com lesão e os jogadores fora. Acho improvável que o Tite o utilize em outra função. E ele ainda não jogou, claro, né? Se apresentou hoje, mas já trabalhou pelo Flamengo, porque as informações indicam que ele ligou para o Alcaraz e meio que fez o papel. Jogaram juntos na Juventus na última São colegas de futebol italiano e o Alexandro falou, venha comigo, cola na minha. Junte-se ao pai. Eu queria que você falasse um pouco do ponto de vista de liderança, né? E curiosamente também. O Flamengo teve grandes jogadores consagrados que retornaram ao Brasil nas laterais, né? Foi assim com o Rafinha, Felipe Luiz, agora o Alexandro. Tudo bem, o Diego Ribas também foi um líder, era um jogador de meio campo. Mas como é que você vê nesse momento final, como você gosta de dizer, o momento clutch da temporada, ter um cara com essa casca do Alexandre? É um cara com uma experiência internacional muito grande em termos de clube. Foi o titular da seleção brasileira na última Copa do Mundo com esse treinador. É um cara que já foi campeão da Libertadores, né, pelo Santos em 2011. Então é um cara que agrega em vários aspectos, embora o Alex não seja um jogador, um líder nato, não costuma ser esse o perfil que ele ocupa no grupo, o que não quer dizer que ele não pode aportar nada nesse sentido no Flamengo, claro, mas é diferente de quando você contrata um Rafinha ou um Felipe Luiz, é um outro tipo de jogador, mas é um cara muito experimentado e é muito bom jogador, é uma posição muito carente no Brasil, é difícil os clubes encontrarem laterais que resolvam o problema. Sim. O São Paulo tentou o Alexandro, o Botafogo tentou o Alexandro, o Flamengo contratou o Alexandro, o São Paulo foi contratar o Jamal Lewis, é difícil achar. A própria seleção brasileira não consegue, eu ia falar repor o Alexandre, mas o próprio Alexandre, na geração dele, também não era unanimidade na seleção brasileira, porque desde Marcelo, Felipe Luiz, a gente está buscando um lateral que dê 100% da segurança, né? Ele era o melhor disponível para a Copa do Mundo, onde ele jogou de fato. Agora o Arana vai ter a chance, o Wendel foi titular na Copa América, então é uma posição carente no mercado, o Flamengo contratou um jogador dos melhores disponíveis, é um cara que goza de plena confiança do Tite, o Tite adora jogadores experientes e vencedores, ele lida muito bem com esse perfil de jogador, embora não fosse uma posição em condições normais que o Flamengo olharia para o mercado, porque com Ayrton Lucas e Matias Vinha, o Flamengo estava de boinha. Mas aí o Vinha teve uma lesão grave, o Flamengo teve que olhar para o mercado, o Alexandre acabou o contrato dele, opa, dá para resolver. Então acho que o Flamengo contratou um ótimo lateral, por isso que eu acho que ele vai chegar e vai jogar. Acho que vai dar ruim para o Ayrton Lucas, que nem merecia sair do time. Mas acho que, por consequência, ele vai perder espaço. Esse é o ponto, André. É isso que eu ia perguntar. Você acha que o Alexandre ele chega como titular absoluto? O Tite gosta muito dele. E aí o Ayrton Lucas, banco? Na verdade, essa é uma situação bem... não é uma coisa assim, né? Titular, banco.
Porque olha o que está acontecendo. Exato. Né? E são muitos jogos. O Flamengo ainda tem 3 competições. Pretende continuar com 3 competições aí pelo futuro próximo. Oportunidade não vai faltar para jogador jogar na sua posição, aquela que ele se sente confortável, independentemente de quem seja, para que o Tite faça algumas improvisações, como já o zagueiro jogando no meio de campo em posição de mais marcação. Né? Então, depende das qualidades e da maneira como o Tite quer correr riscos, digamos assim, porque isso não é nem sempre é o melhor a fazer. Técnicos como ele gostam de manter cada um na sua. Mas eu acho que não tem sentido a contratação de um jogador com os predicados do Alexandro para ele disputar a posição. Mas só uma coisa, a Marcela perguntou... Não que o Flamengo esteja desesperado, não está nessa posição. Mas é que... A Marcela tinha perguntado a questão da zaga, né, do Alexandre e tal. E o contrário, dele ser lateral e o Ayrton Lucas... Sabe quando, que nem o Abel fazia com o Mike avançado, espelhar os laterais? Isso você acha possível? Eu acho viável, mas acho que com a chegada, com o Luiz Araújo saudável, com a chegada do Gonçalo Plata, com o Bruno Henrique à disposição, eu acho menos a vida do Ayrton Lucas tá difícil. Tá muito difícil. Aí você pensa, será que o Ayrton Lucas pode ir pra zaga? Não vai, não é característica dele, ele tá avançando. E o Alexandre trabalhou como zagueiro, especialmente quando a Juventus... A Juventus jogava com 3 zagueiros. O Danilo era zagueiro de um lado, às vezes era Danilo, Bremer e Alexandro, 3 brasileiros, né? Então acho pouco viável. E esse sistema com esse técnico é o último a ser utilizado. Desde 2001, com o Grêmio, que ele não usa esse desenho. Então esquece aí. Vamos seguir o Sport Sem. É isso aí, nação. Vocês acabaram de assistir mais um react aqui no canal Paraquedista Rubro Negro e na página Amauri de Paula Santos. Eu venho chegando agora com mais algumas atualizações. Landim manda recado para Pedro após grave lesão no joelho. Rodolfo Landim comentou sobre a recuperação de Pedro, que sofreu uma grave lesão, né? Na quinta-feira, ontem, o presidente Rodolfo Landim comentou sobre o assunto e destacou todo o apoio ao Camisa 9 durante a recuperação. Abre aspas. Antes de mais nada, desejar uma boa recuperação ao Pedro. Todo mundo sabe o que aconteceu com a lesão. Teve uma lesão, vai ter um período longo de recuperação, mas vai ter carinho e atenção do Flamengo para esse processo todo. Tenho certeza que ele vai se recuperar bem e voltar a dar alegrias para a torcida rubro-negra, disse Rodolfo Landim ontem, fecha aspas aí, né? Bom, o Flamengo confirmou nessa quinta-feira a grave lesão sofrida por Pedro. O jogador deixou a concentração da seleção brasileira e realizou exames no mais querido. Assim, foi constatada a ruptura do ligamento do joelho esquerdo. Bom, esperamos que Pedro volte o mais rápido possível e nós temos aí Bruno Henrique, Gabigol e Carlinho para substituí-lo por enquanto. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Saudações.